Ora, sejam bem-vindos a mais uma rubrica semanal. Hoje vamos aqui falar sobre os últimos acontecimentos, nomeadamente os dados sobre a economia americana que estão a afastar cada vez este cenário de juros, portanto, de redução de juros. Estamos numa fase bastante interessante. E se formos olhar para o ano passado, 2023, no início, nós estávamos numa situação, de certo modo, semelhante. Isto porquê? Porque no ano passado esperava-se que os juros, na altura, tivessem, ou estivessem muito próximos de atingir os seus máximos, e a verdade é que ainda tivemos vários meses, sensivelmente 4 meses, em que os juros continuaram a subir. Nós, neste momento, não esperamos mais subidas dos juros, mas o momento em que poderá ocorrer o primeiro corte dos juros parece também que começa a estar cada vez mais afastado. Isto porque a economia americana continua muito forte, no lado do emprego, e já vamos ver com mais detalhe, mas no lado do emprego continua a existir muitos sinais que afastam qualquer tipo de fragilidade na economia, o que, mesmo estando a inflação a descer, não motiva nenhum tipo de cortes dos juros. Se vamos olhar aqui para os gráficos, aqui temos várias projeções, e estas projeções estão constantemente a mudar, portanto, isto é um print da Bloomberg, mas nós podemos ver também no Fed Watch Tool e vemos que, portanto, espera-se cortes efetivamente para este ano, mas o primeiro corte dos juros poderá não ocorrer em março, poderá também não ocorrer em maio, poderá ocorrer apenas no fim ou início, no fim do primeiro semestre ou início do segundo. Portanto, este acaba por ser um cenário em que vamos ter que lidar com os juros elevados durante mais tempo e que pode trazer aqui algum stress e pode também agravar um pouco mais as condições económicas. O que, por sua vez, e tendo em conta que existe alguma recuperação no lado do consumo, poderá fazer com que o consumo volte a abrandar e também que seja mais fácil, na verdade, de combater a inflação. Nós, da inflação, nos últimos dados, temos vindo a observar que continuam a existir setores que acumulam muita pressão sobre os preços e se estes indicadores económicos continuarem a dar sinais de melhoria, isto faz com que nós, muito provavelmente, iremos atingir um momento em que a taxa de inflação já não varia muito. Isto porquê? Porque, lá está, existem e continuam a persistir pressões sobre os preços em determinados setores, nomeadamente no imobiliário e também nos serviços, mas o imobiliário nos Estados Unidos está a ser o mais resistente, apesar de alguns indicadores sobre o setor já mostrarem sinais de alguma fraqueza, mas não se reflete ainda nos preços. Ora, na sexta-feira passada tivemos os dados sobre o NFP, acabou por surpreender muito, os dados serão quase o dobro que aquilo que se esperava, portanto, a economia americana em janeiro acrescentou 353 mil novos postos de trabalho, muito acima dos 185 que se previa e também muito acima dos dados do mês anterior, dos 216 mil. Olhando para a evolução dos salários, vemos também que houve uma melhoria. Esperava-se que a evolução dos salários em termos homólogos houvesse uma estagnação, não houve, houve ainda uma subida e em termos mensais também houve uma subida. Como se não bastasse, a taxa de desemprego não só não aumentou como se esperava, mas manteve-se inalterada. Portanto, mostra aqui que o mercado de trabalho encontra-se muito, muito forte. Começa a existir alguma divergência entre o NFP e o ADP. O ADP, que nessa semana também tinha sido publicado e mostrou que havia sinais de fraqueza no setor privado, aqui o NFP acabou por engolir completamente os dados que foram passados pelo ADP. Ora, isto levanta-nos aqui algumas questões. Portanto, será que a economia americana está a esconder alguma coisa em termos de emprego? Ou é apenas no setor privado que se nota aqui alguma fragilidade? Se nós olharmos para os JOLTS, vemos que subiram um pouco. Portanto, aumentou um pouco as vagas disponíveis. Quando olhamos para a correlação, embora com um grande delay, mas quando olhamos para os JOLTS em comparação com o NFP, vemos que normalmente esta divergência leva a que o NFP também
tenda a recuar um bocado. Vamos ver se efetivamente isto vai acontecer nos próximos meses ou não, mas acaba por ser aqui, de certo modo, não o melhor não o melhor leading indicator, mas serve de certo modo para prever aqui algumas eventuais mudanças. Em termos de leading indicators, que os pedidos semanais de subsídio de emprego acabam por desempenhar um papel melhor nesse sentido, e vemos que continuam em mínimos, portanto, em níveis muito baixos, que também afastam qualquer risco a curto prazo de haver uma mudança no mercado de trabalho. É verdade que nós continuamos a observar layoffs nas empresas tecnológicas, mas, portanto, não se vê grandes mudanças aqui nos indicadores. Já os PMIs, quando olhamos para os PMIs, sobretudo os PMIs na indústria, têm vindo a recuperar. Os PMIs nos serviços, há alguma divergência, portanto, nós vemos os da Standard Poor's e depois vimos os do ISM. No caso dos Estados Unidos, o ISM é muito mais relevante do que estes PMIs, portanto, é aqui que a nossa atenção deverá deslocar-se. E vemos que contraiu. Portanto, acaba de ser um sinal positivo, porque o setor dos serviços continua em território de expansão, mas começa a abrandar. E mais uma vez, há pouco, como tinha dito, se o imobiliário e os serviços são os principais responsáveis para as atuais pressões sobre os preços, é bom que exista aqui um arrefecimento nestes dois setores para que os níveis de inflação também continuem a diminuir e a diminuir até a um ritmo mais acelerado e que seja possível também começarmos a ver então as taxas de juros a diminuir. As taxas de juros só vão diminuir em dois momentos, portanto, só vamos ver as taxas de juros recuar a um ritmo significativo quando a taxa de inflação estiver nos 2% e prevalecer abaixo dos 2%, ou no cenário mais extremo em que a economia começa a dar muitos sinais de fragilidade, começa mesmo a existir sinais claros de recessão, e aí a, economia, a Reserva Federal vai ter que intervir, vai ter que estimular a economia. Quando olhamos para os dados dos PMIs, vemos aqui que os preços pagos aumentaram muito, 7,7% em comparação com o mês anterior, e os pedidos de novas ordens também aumentaram significativamente. Quando olhamos para os índices regionais, aqui as coisas mudam um pouco, e aqui comparando e mantendo aqui os dados do ISM, reparem que os índices regionais estão aqui muito fracos. Podem servir também como leading indicator para o ISM, tanto no lado da indústria como nos serviços. Acredito que, aliás, não acredito que possa levar aqui o ISM para níveis tão extremos, mas acredito que possa de facto fazer com que o ISM recue um pouco. No panorama europeu, vemos que, no caso dos PMIs, portanto, à semelhança do que observamos também nos Estados Unidos, há uma recuperação, portanto, até as economias mais fragilizadas têm dado alguns sinais de recuperação, como é o caso de França e Alemanha. Curiosamente, os países do Sul, neste momento, na Europa, estão a ter um desempenho melhor do que os países do Norte, e, portanto, é aqui um dado curioso. Ainda por cima, os países do Sul são as economias mais vulneráveis, uma vez que a questão da dívida é muito é preocupante e é muito elevada em comparação com os outros países. Quando olhamos para o lado dos PMIs, mas na ótica dos serviços, vemos que na generalidade tem vindo a contrair, portanto, também a não ser novidades, já observamos na primeira vez nos Estados Unidos e agora vai se refletir na Europa, portanto, a indústria foi a primeira a ser penalizada e agora os serviços também a dar alguns sinais, mas com delay. Na Alemanha, quando olhamos para as vendas a retalho, mais uma vez, vemos aqui que a economia alemã não está num ponto muito favorável. O PIB também tem sido. Os últimos dados do PIB também foram maus, voltaram a reafirmar que a economia está de facto em contração e que as vendas a retalho a espelhar isso mesmo. Estes podem ser dados que acabam por, depois, mais tarde, contribuir para que, eventualmente, o BCE até possa diminuir primeiro os juros do que o FED. Duvido um pouco, mas pode haver essa possibilidade. Em termos de earnings, na semana passada tivemos algumas das Big Techs, tivemos a Meta em destaque, portanto, resultados bons. A Amazon também teve resultados bons. Em geral, os resultados até agora têm sido bons, mas a Meta subiu mais de 20%. A Meta é bom recordar que há um ano as ações estavam bastante pressionadas, aliás, há 2 anos. E aqui, portanto, a haver aqui claramente um rebound aqui nas tecnológicas.
Esta semana é uma semana um pouco mais calma, mesmo em termos de calendário económico. Em termos de earnings, temos aqui destaque para a Disney, PayPal, Philip Morris, Spotify hoje. Portanto, vai ser aqui uma semana interessante e que vai naturalmente ajudar também aqui o sentimento geral dos mercados. Esta semana, o que é que nós temos em termos de dados macro? Ora, temos aqui vários dados, mas aqueles que eu destaco mais são aqui os dados sobre a China, em termos de inflação. As várias intervenções aqui por parte de membros da FOMC, dados sobre a inflação na Alemanha, e essencialmente isto. Portanto, aqui também os dados semanais sobre o desemprego, que embora pronto, sejam dados frequentes, tal como os inventários de petróleo, mas são sempre dados relevantes, porque assim que houver algum sinal de mudança, o mercado aqui poderá tremer um pouco. Aqui este gráfico ao lado, só também em jeito de conclusão. Como podem ver, acaba por fazer aqui, é da Reuters, acaba por fazer aqui um breve resumo dos earnings que temos vindo a observar e as estimativas também agora para o resto das empresas. Até agora, 80% das empresas registraram resultados melhores do que se esperava, portanto acaba por ser bom. Numa altura em que as condições económicas não são as melhores, longe disso. Portanto, são dados bons, acabam por afastar um pouco o cenário de crise, de recessão, só que pode agravar o combate à inflação, se a inflação começar a dar sinais de abrandamento. Portanto, este é o grande dilema, é perceber se a inflação de facto consegue atingir a meta dos 2% sem que exista a necessidade da economia ficar muito restritiva, muito pressionada, ou se efetivamente há necessidade ou não de haver aqui um esforço por parte de todos e, portanto, levar aqui a economia a contrair mais para que a inflação atinja então os níveis tão desejados dos 2%. Portanto, serão os principais eventos desta semana. Isto também é a atualidade macro, como podem ver. Portanto, estamos aqui num ambiente em que os mercados não têm mexido tanto, mas temos aqui várias coisas a acontecer. E portanto, vemo-nos no próximo vídeo e também nos webinars. Portanto, do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa terça-feira e bons negócios a todos.